melhor investimento que a gente faz. Além da criação do Centro de Ensino, Simulação e Inovação, no INCOR, e da inauguração da unidade Tamanduateí da Universidade Federal do ABC, no campus de Santo André, o presidente Lula participa ainda hoje da inauguração do novo campus do Instituto Federal em Sorocaba. Para comentar todas essas ações do presidente em apenas um dia, eu convido agora a presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, Neiva Ribeiro. Como vai, minha querida dirigente? Como é que você está? Prazer em falar contigo. Prazer em falar com você, Dom. Você está bem? Tô Eu bem, estou tô muito bem. bem e só de ouvir essa agenda toda do presidente Lula, tem que ter fôlego, viu? Nossa, que agenda extensa. De ouvir aqui eu já fico meio cansada. Olha que espero ter a longevidade e toda essa disposição que o presidente Lula tem quando chegar a idade dele, porque, olha, é um orgulho para nós, viu? Saber que tem uma liderança que tem tanta disposição e é uma alegria ver tantas inaugurações importantes, principalmente as ligadas à educação. Todas são importantes, mas quando a gente vê inaugurando institutos federais, inaugurando centros educacionais que vão propiciar que o nosso povo possa estudar, possa se desenvolver, e isso dá uma alegria muito grande, porque é o que nós queremos para o nosso país, né? Que a classe trabalhadora possa estudar, possa se desenvolver, um país que tem educação, ele vai sempre crescer, vai poder ter novas possibilidades, vai ter um futuro, e é para isso que a gente luta, e acho que a educação é uma das pautas que está sempre em disputa, né? Quando a gente está em disputa pelas políticas, pelos rumos do país, pelos projetos que vão vencer, que vão determinar para que rumo que o país vai, a disputa da educação é sempre muito, está sempre no centro do debate. E eu fico muito feliz de poder estar aqui comentando essa agenda tão importante que o presidente Lula está fazendo no dia de hoje. E reforço que eu quero ter essa disposição quando eu chegar na idade dele. Eu quero ter hoje, aliás, né? Já quero ter hoje na minha idade, e quando chegar na idade dele, ainda mais. Muito bem, Neiva. Eu falei hoje no jornal que o Lula ele está me constrangendo, porque a Janja fica postando vídeos dele malhando, né, e a gente fica olhando e fala, gente do céu, né, tá com a perna desse tamanho, né, o homem tá... E ele dá aquelas corridinhas curtas, você vê que ele está em forma mesmo, né? Bom, Neiva, a gente mostrou agora, né, a agenda do presidente Lula. Daqui a pouco ele está chegando em Sorocaba, nós estamos com uma equipe lá esperando para entrar ao vivo aqui também. E eu tenho feito aqui uma análise de que muita gente nos pergunta, olha, como é que a gente vai acabar com a extrema-direita, né, o fascismo... E, bom, eu particularmente eu acho que a primeira questão é o fortalecimento das nossas instituições, né? A gente está vendo o judiciário sob ataque da extrema-direita, porque eles sabem que essa instituição é a que melhor tem trabalhado na resistência, né? Inclusive na condenação, apuração e condenação dos crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro, ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, e hoje mais 4 ou 3 oficiais do Exército também vão para a cadeia. Então, as instituições, na minha avaliação, estão funcionando. O outro pilar, né, ou o outro eixo que a gente precisa, quando eu falo a gente, eu falo do Brasil democrático, é propostas que encantem a população. Eu me lembro quando o presidente Lula, o governo, começou a pautar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e também o fim da escala 6x1, foi o momento, as duas questões têm aprovação de mais de 70% da população, ou seja, houve um encantamento da população, né? Na pesquisa,
eleitoral, a gente não tem essa quantidade de intenção de voto. Mas para essas duas propostas, né, nós passamos de 70% de aprovação do conjunto da sociedade. Isso quer dizer, na minha avaliação, é que esses mais de 70% foram encantados pela proposta. Quando a gente fala utopia, parece uma coisa muito distante. Eu gosto de usar o termo encantamento, porque eu acho, inclusive, que, e eu queria que você comentasse isso, que o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, tem toda a pinta que vai fazer uma campanha propositiva e de encantamento. Você concorda com essa análise e acha provável, possível, que a gente construa um caminho parecido com esse, haja vista, por exemplo, o maior exemplo, hoje, essa agenda do presidente fortalecendo a educação, fortalecendo a saúde pública. Como é que você avalia essa questão, presidenta? Dom, eu acredito que nós estamos. Primeiro que nós estamos. O presidente Lula sempre fala que as pesquisas elas estão mostrando aqui o momento que nós estamos vivendo e estão fazendo cenários de eleitorais e nós não estamos em campanha, né? Ele não está em campanha. Então, estão fazendo cenários e quando começar a campanha de fato, nós vamos poder falar do que são as diferenças de projetos políticos que a gente vai discutir, e no nosso caso, que é movimento sindical, movimento social, o que nós não queremos para o país. Nós não queremos um governo privatista que ataque as empresas públicas, que ataque os bancos públicos, que ataque o movimento sindical, que impeça o movimento sindical de defender a pauta dos trabalhadores, que impeça o movimento sindical de reivindicar por melhores condições de salário, de trabalho, que não impeça o movimento de mulheres de lutar pelo empoderamento das mulheres, de lutar contra o feminicídio, de lutar contra pautas progressistas, né? Porque a gente viu que quando nós tivemos um governo de extrema direita, né? Digamos, a gente pode falar que o Bolsonaro, por tudo que ele pregou, o genocídio, né? Que aconteceu na pandemia, 700 mil pessoas morreram, e atacava a imprensa todo dia, ameaçando fechar jornais, ameaçando tirar a concessão da Globo, e atacando as mulheres, dizendo que as mulheres deviam ganhar menos, e atacando, enfim, aquele série de ataques que a gente não quer ficar repetindo porque não quer reviver aquele momento, mas nós sabemos que quando nós retomamos um projeto progressista que está o tempo todo em disputa, em ataque, nossas pautas dos trabalhadores, das mulheres, do movimento progressista, elas podem ser colocadas em discussão e defendidas, porque a sociedade está o tempo inteiro disputando isso. Pautas sociais, pautas econômicas, e é óbvio que a direita, a extrema-direita, coloca a pauta de costumes para deixar a sociedade confusa, dizendo que a gente está, na verdade, querendo atacar a família, atacar, enfim, aquelas coisas que você sabe muito bem, né? Para colocando a pauta de costumes em destaque como cortina de fumaça para fazer o debate econômico, para se apropriar das instituições econômicas, fazer dinheiro, ficar rico, impedir que os trabalhadores tenham melhores salários, impedir que os trabalhadores tenham uma vida melhor, com jornada menor e mais qualidade de vida, impedir que os trabalhadores possam brigar para ter mais políticas públicas, impedir que os trabalhadores cheguem à universidade, que os filhos da classe trabalhadora cheguem à universidade, que os filhos da classe trabalhadora possam ingressar nas carreiras onde se pagam melhores salários, que se tornem engenheiros, que se tornem cientistas. Para você chegar a uma carreira de engenheiro, cientista, diplomata, né? Eu tive a semana passada naquela atividade lá aqui em São Paulo, onde se celebrou também 21 anos do ProUni e 14 anos da Lei de Cotas, e eu vi lá o primeiro diplomata negro, né? E ele afirmava: vai ter negro, sim, no Itamaraty, vai ter negro diplomata. E para você ter a classe trabalhadora, as pessoas que estavam excluídas desses espaços que são da elite, nesses lugares, tem que ter política pública, tem que ter política de emprego, de educação, tem que ter infraestrutura, tem que ter
política de moradia, tem que ter uma série de instrumentos que façam com que essas pessoas ingressem nesses espaços e permaneçam. Por isso que tem disputa, né? Então, a gente sempre coloca a pauta positiva, a gente sempre coloca a pauta democrática, e a extrema-direita sempre vem nos atacando. No que a gente defende, contrapondo com pautas morais, com pautas fake news e tudo mais que a gente sabe, e a gente fazendo a nossa defesa. A gente tem sempre tem uma desvantagem que a gente não tem o poderio econômico, nós não temos as plataformas do nosso lado, nós não temos a quantidade de. Vocês estavam falando das bets aí, né? Semana retrasada tinha uma bet que estava impulsionando conteúdo mentiroso contra o governo, patrocinado por Bet, uma página de influenciadores, patrocinada por Bet, cada postagem tinha 500 mil visualizações. Nós não temos esse dinheiro, não temos a plataforma, não temos a regulamentação, defendemos, mas não temos, e a gente tem que lutar contra isso. Mas a gente está defendendo o que é correto, o que é justo, o que a gente acredita que é. Acredita não, o que nós precisamos, né? O que é a democracia real, concreto, o que a classe trabalhadora precisa. A gente precisa de emprego decente, precisa de política pública, precisa de Unicor, aí que falou, né? Precisa de ter hospitais, precisa de ter a segurança. Você está falando, tinha uma matéria que eu estou vendo anterior aí, falando da política que o governo está colocando para ajudar a combater o endividamento da população, é corretíssimo. Os bancos lucram muito com os juros altos, eles têm obrigação de ajudar o governo a implementar políticas que ajudem a população a sair do endividamento. É obrigação deles, né? E é Ok. obrigação deles também a fazer uma política que garanta que haja também agências para atender a população. Porque a gente está fazendo, vamos lançar uma campanha, em breve eu vou vir aqui conversar com vocês para divulgar, que a gente tem feito muitas denúncias na mídia, soltou releases, falando que diminuiu 37% das agências nos últimos anos, aumenta o número de transações bancárias nos aplicativos, ok, hoje é 75%, quase 80% é feito no aplicativo, beleza, mas também você tem 45 milhões de pessoas que não estão fora da- do banco digital, que não tem acesso a transações. Tem 3 bilhões e 600 mil transações que são feitas fora do aplicativo, e os bancos estão fechando agências, estão demitindo trabalhadores. Só em 2025 foram 9 mil pessoas que foram demitidas, 9 mil postos de trabalho que foram extintos, deles 6 mil postos foram de mulheres. Então, os bancos estão lucrando, foi 126 bilhões que os bancos lucraram em 2025, os cinco maiores bancos, fecharam 9 mil postos de trabalho, demitiram 6 mil mulheres e ganhando dinheiro com juros altos, a população endividada, eles têm obrigação de ajudar o governo numa política para ajudar a conter o endividamento da população, tem obrigação de criar mais agências para Eu acho que garantir que a travou, população né? tenha acesso. Travou. Acho que nós estamos com um problema na transmissão. A gente volta daqui a um pouquinho com a presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários do Estado de São Paulo e Osasco, a Neiva Ribeiro, que está aqui com a gente conversando um pouco sobre, fazendo uma análise de conjuntura agora nesse começo de ano, já começo do processo eleitoral. E os movimentos sociais, incluindo aí os sindicatos, e esse é um dos sindicatos mais fortes, né, do país, tem uma tarefa muito grande. Muito bem. Aí, ó, agora nós estamos aqui, lado a lado. Neiva, pode concluir, por favor, mas a gente já estava aí nos finalmente do teu raciocínio, mas se você quiser seguir com ele, fica à vontade, tá? Eu estava falando da importância dos bancos também terem agências físicas para atender a população, Dom, porque eu acho que nós achamos no sindicato que é possível ter os dois formatos, tem que ter o digital para quem está acostumado com esse formato de atendimento,
mas também tem que ter agência física para quem quer ir lá tirar sua dúvida. Tem 45 milhões de pessoas no Brasil, segundo pesquisas, que não acessam o digital. E você falou também aí de. A gente tem vários. Tem uma segurança cibernética, tem uma série de engenharias sociais que criam golpes aí que a gente está caindo, que a população, idosos, mais antigos, que não estão. Que estão excluídos digitalmente ou não tem letramento digital, não tem acesso. Então, vamos criar uma campanha aí para que os bancos, além de ter o digital, também tenham o presencial, que atendam melhor a população, que garantam emprego de qualidade para os trabalhadores, que façam o seu papel social, já que o banco é uma concessão pública, e que eles apoiem essa iniciativa do governo federal de criar políticas para ajudar a conter o endividamento, porque 123 bi de lucro, os 5 maiores bancos esse ano tiveram, 2025 tiveram, eles têm essa obrigação. E eu agradeço já o convite para estar aqui com vocês, gosto muito, o programa está muito bacana. Quero parabenizar a TVT pelo recorde de audiência, eu tenho acompanhado, cada mês está batendo o recorde do recorde, e a gente fica muito feliz porque é uma equipe muito boa, um trabalho muito legal, está cumprindo o seu papel, a classe trabalhadora merece. Muito bem, assim você deixa a gente emocionado, né, presidenta? Deixa eu Você falou uma questão agora que é bom a gente repetir e traduzir também, que é o seguinte: 9 mil postos de trabalho, você me corrija se eu estiver equivocado, foram perdidos, né? O banco, como você disse, além do lucro astronômico com essa taxa de juros alta, também é uma concessão pública, você acabou de falar isso. Então, é uma tremenda falta de compromisso com o país, de você promover o desemprego de 9 mil pessoas, se não me engano foi esse número que você trouxe, né, Neiva? Exato. Isso é estarrecedor, né? Porque é bom a gente falar sobre isso, porque normalmente as pessoas assistem a televisão e aparece lá aquela propaganda do banco tão bonitinha, parece propaganda de margarina, né? Mas o que tem por trás disso são lucros astronômicos e uma tremenda falta de responsabilidade e comprometimento com o país, né? Apesar da gente estar com uma taxa de desemprego bem baixa, né, moralmente, né, isso é inaceitável, Neiva. Dom, 9 mil postos em 2025. De 2020 para cá, são 26 mil postos de trabalho. E em 2025 foram 8.910 postos, sendo 6 mil de mulheres. E você sabe que as mulheres são, maioria, a maior parte, chefe de famílias. Então, isso tem um impacto grande na sociedade. E quando a gente fala da questão da gente ter igualdade salarial entre homens e mulheres, da gente cobrar responsabilidade social dessas empresas, e você falou muito bem, quando os bancos demitem as mulheres, e a gente sabe que o setor está tendo uma mudança de perfil, está aumentando mais a contratação na área de TI, e na TI a gente tem dados de a cada 4 empregos só tem uma mulher, então eles não estão mesmo cumprindo com o seu papel social, e essas propagandas, esse marketing, soft power que eles vendem aí da diversidade, não é verdade, né? Estão demitindo, aumentam os lucros, estão pensando só em remunerar os acionistas, e a população está jogando para o correspondente bancário. Hoje no Brasil nós temos 216 mil correspondentes bancários. As cooperativas que vocês estão vendo aí na rua, Sicoob e Sicredi, também são correspondentes bancários. E você vê, de um lado, a população sendo jogada para o correspondente bancário e, por outro lado, abrindo as agências que a gente chama de gourmetizadas, né? Você vê aquelas lojas, aquelas Sim. para a população para segmentação. Se você tem grana, você vai para uma loja gourmet. Se você não tem grana, você vai para o correspondente bancário. Então, a gente está questionando isso, porque tem que ter. É uma concessão pública, tem que atender o público. Tem que atender Sim. baixa renda e tem que atender o alta renda. A mesma pessoa que tem baixa, que não é o público que eles querem, paga a tarifa. Paga os juros altos e paga a tarifa. Para você ter uma conta digital, você também paga a tarifa. Então, nós estamos questionando, a gente quer que tenha os dois modelos.
tem que ter a agência, tem metade dos municípios do Brasil não tem mais agência bancária, Dom. E aí depois eu convido a gente, a TVT, para a gente fazer uma matéria especial sobre isso, fazer um mini doc sobre isso, porque é um absurdo que tem muitos municípios do Brasil que não tem uma agência bancária sequer. Um E isso absurdo, não um está completo correto, não é absurdo. possível que, com esse lucro absurdo que os bancos têm, eles não possam ter uma agência em cada, sei lá, bairro, cada comunidade, sei lá, enfim, que negocie como o movimento sindical uma contrapartida social, porque isso não vai afetar tanto assim, né, o lucro Sim, deles, a produtividade deles, e a população precisa, porque se não precisasse, elas não iriam para o correspondente bancário, né? claro. E se não precisasse, Exatamente. tô vendo, eu vi lá o Ricardo Weber que estava acompanhando aí a, a pauta de hoje. Nós fazíamos muito no sindicato, de vez em quando nós vamos para as agências entrevistar a população e ela reclama que ela quer um gerente para conversar, ela quer um atendente, ela quer conversar com Claro. alguém e precisa, né? Você vai numa agência bancária hoje, as que sobraram, elas estão lotadas de pessoas que estão na fila Sim, e querem um atendimento. sim. Muito bem. Neiva, não vou mais tomar teu tempo. Muitíssimo obrigado pela tua participação. Precisamos Nós que conversar mais. agradecemos. Precisamos conversar mais, viu? Porque esse dado que você traz, ele é muito estarrecedor, porque não é uma questão que o mercado, o setor, está tendo dificuldade. Até porque quando o setor tem dificuldade, é no governo, é no Estado que eles vão bater. Então, mais do que justo, né, que eu estava pensando aqui, você falou a maioria, um percentual maior de mulheres que estão dentro desses números, né, de pessoas que perderam o seu emprego, e você é a vida toda bancário ou bancária. Né? Aí, daqui a pouco, você é dispensado, você vai ter que recomeçar a tua vida, porque não é uma exclusividade de um banco, é o setor inteiro que está, né, nesse caminho Exatamente. de demissão, de enxugar para ter mais lucro. Neiva Ribeiro, um excelente final de semana para você, querida. Por favor, pode complementar. Não, é que tem muito assunto. Eu ia te falar que, Tem muito. na contramão disso, lá nos Estados Unidos, o Chase Manhattan está abrindo 5.000 agências, Olha isso. porque está Mano. apostando em conversar com as pessoas, em tomar cafezinho, ele está com uma outra estratégia. Então, mas outro dia eu vim Claro. falar disso. Eu que agradeço o Não é convite, desejo importante. um É. excelente final de semana para vocês todos e semana que vem ou em breve nós estaremos juntos. Ah, dia 15 tem a Marcha da Classe Trabalhadora, estaremos todos em Brasília lutando Sim. por melhores condições de trabalho, de vida, entregando nossa pauta para o governo, para o Congresso, para que as pautas que a gente quer que sejam debatidas lá no Congresso sejam priorizadas. E aí eu acho que estarei lá, eu acho que o pessoal da TVT estará lá, então nós nos veremos em Brasília marchando para que a classe trabalhadora tenha sucesso nas suas pautas. Muito bem, vai ser uma honra estar com você aqui novamente, sobretudo numa uma ação tão importante como essa. Beijo grande, muitíssimo obrigado, um abraço e um beijo para todo o pessoal aí do sindicato. Aí sabe que eu gosto de muita gente aí, a Marta, né? Tem uma turma aí de gente aí que a gente vem se relacionando já há alguns anos e a minha admiração cresce demais a cada dia que eu acompanho demais as ações de vocês aí, viu? Beijo grande, excelente final de semana. Obrigado, Neiva. Eu acho que ela congelou no momento, né, da despedida.